Olá, turma! Voltamos agora aqui com o nosso estudo de termos de referência na prática, né? Vamos falar bastante agora sobre termos de referência na prática, lembrando sempre que nós estamos utilizando a modelagem da AGU, que é o modelo mais atualizado que nós temos, enfim, que tem uma contemplação bem extensa, que traz tudo aquilo que eu acho que realmente é necessário para se estabelecer, para realizar um termo de referência bem feito, bem produzido, tá? Ponto de partida aqui então. Nós temos agora estabelecido aqui no item 4.2, as chamadas garantias da contratação. Garantia da contratação, então, é o tema que nós vamos analisar a partir de agora. O que é essa questão da garantia da contratação? De que forma nós devemos analisar este tema tão relevante, não é? Lembrando, eu não posso confundir a garantia do objeto com a garantia da contratação e também com a garantia da proposta. Inclusive, é uma ferramenta nova da 14133 e que tem aí uma identidade própria, com uma peculiaridade muito interessante a ser estudada também. Bom, garantia da contratação. O primeiro item, o 4.24, ele traz, por exemplo, aqui uma possibilidade, né, pouco usual e até digo pouco aconselhável, de não se trazer uma garantia do contrato, salvo se for um contrato simples, né, o contrato mais simplista, o contrato mais fácil de ser resolvido e que aí de fato não precisaria ter aqui uma garantia da proposta muito bem definida. Agora, se não for isso, eu sempre sou defensor da necessidade de se estabelecer a garantia da proposta, tá? E garantia da contratação, melhor dizendo. E já vou até aqui adiantando a vocês o motivo. Primeiro porque muitas empresas não conseguem executar o serviço a contento, não conseguem executar o serviço conforme aquilo que foi contratualizado. Segundo, que é uma ferramenta que eu tenho de evitar prejuízos ao erário público. Dessa forma eu consigo evitar com que o erário tenha prejuízos, não é? E aqui, em especial, olha o que diz o 4.24. Não haverá garantia da contratação, no termos do 96, pelas razões previstas lá no meu ETP. Ou seja, se eu não for realizar, se eu não for solicitar uma garantia da contratação, qual que é o artefato necessário? Onde é que eu devo justificar isso? No meu estudo técnico preliminar. É no meu ETP que eu vou trazer o porquê que eu não vou estabelecer a minha garantia do contrato. E olha só, os motivos podem ser dos mais variados, mas eu vou te dar o motivo mais rotineiro, o motivo mais comum, né? O motivo mais comum é de que, de fato, o contrato ele é simples, o contrato ele é pequeno, o contrato ele tem um valor baixo, um valor pequeno, e por conta disso não há necessidade de estabelecer mais um complicador contratual, né? Agora, perceba também você o seguinte, que eh, a minuta aqui não traz a possibilidade, por exemplo, de se esquecer de falar sobre a garantia contratual. Ou você dispensa a garantia contratual com base naquilo que você fundamentou no teu estudo técnico preliminar, ou, ou você deve realizar a exigência da garantia com base naquilo que nós vamos tratar a partir de agora. Então, veja só que interessante. Por que eu falo isso que é interessante? Porque aqui justamente se tem uma ideia, né, uma premissa, onde se estabelece de fato a contratação, de fato eu consigo aqui colocar, não é, quais são as premissas realizáveis em decorrência deste artefato relacionado aqui à garantia da contratação, onde se eu não quero contratar, se eu não quero uma garantia, melhor dizendo, eu justifico no meu estudo preliminar. Agora, se eu não fizer dessa forma, eu sou obrigado a exigir. Então tá lá. 4.25. Será exigida a garantia da contratação, nos termos do artigo 96, que podendo o contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a X% do valor total ou anual da contratação. Aqui 2 pontos que eu gostaria de observar com vocês. Primeiro ponto que eu acho que é extremamente necessário aqui a ser colocado. Quando se fala de garantia da contratação, o artigo 96 da 1436 é muito claro. Quem vai optar qual que vai ser a modalidade de garantia é o licitante. O licitante é que vai estabelecer e vai falar qual que é a modalidade. Você, agente público, não pode impor ao licitante que você quer, por exemplo, um seguro-garantia. Não pode impor a ele isso. Você vai impor a necessidade de se estabelecer o seguro aqui
a garantia do contrato, mas lembrando, sempre sem obrigar, sem exigir esta figura de qual modalidade a ser utilizada. Quem vai fazer esta opção vai ser sempre o licitante, ele que vai fazer esta opção, tá bom? Então que fique claro aqui para a gente, para não se ter nenhum tipo de contraponto, ou ainda melhor dizendo, nenhuma informação distorcida com relação a este tema, tá? Então que fique claro aqui para a gente, acho que é importante nós trazermos aqui esta observação. Próximo ponto, 4.26, ele fala o seguinte: aqui em caso de seguro-garantia, enfim, já é uma coisa mais específica, não é, com relação à apólice de seguro-garantia tem que ter a validade, não é, durante a vigência do contrato e por mais 90 dias, estabelece aqui no termo de referência, justamente para que ela não se limite, numa questão temporal, àquele prazo específico de contrato, tá? Depois, aqui tem um outro ponto que eu acho que é importante e relevante, aqui no 4.27, não, no 4.31. Aqui no 4.31, a garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de, atenção aqui então, hein? Olha só, a garantia que você optar, seja seguro, seja pagamento em dinheiro, qual das modalidades você vier a fazer a opção, todas elas deverão assegurar. O 4.31 fala: os prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nelas previstas. Então, todos os prejuízos pelo não cumprimento do contrato tem que ter previsão contratual, tem que ter previsão na tua garantia dos prejuízos pelo inadimplemento contratual. E ainda, eu também tenho que contemplar, além disso, as multas moratórias e punitivas aplicadas aqui pela administração do contratado. Então, tanto uma quanto a outra eu preciso estabelecer já de imediato, eu já preciso estabelecer já neste primeiro momento, para que se possa aqui colocar de uma forma muito clara quais são as ferramentas necessárias para essa minha contratação. Tá? Então, que fique claro aqui para a gente, para que não se estabeleça nenhuma exigência de forma equivocada. Então, aqui, só para contextualizar, não é? Eu posso exigir a garantia, só que essa minha garantia ela deve contemplar esses dispositivos que eu estou colocando agora aqui. E esses dispositivos que eu estou fazendo menção são de forma muito, mas muito clara, no seguinte sentido: olha, esta figura aqui que eu estou trazendo, a figura de colocar aqui, não é, o contrato, uma garantia ao contrato, para assegurar que esse contrato seja realizado, tem como escopo, tem como fundamento justamente tranquilizar a administração pública e principalmente o erário público de que vai ser realizado, efetivado aquele contrato, vai ser cumprido, né? Então acho que isso aqui é importante também, porque traz uma premissa extremamente necessária, extremamente válida para aquilo tudo que nós estamos dispondo, tá? Então esse é um ponto, eu acho que fundamental para que a gente consiga estabelecer quais são os requisitos, quais são os critérios a serem colocados. Ainda mais do que isso, ele ainda fala também que eu tenho que contemplar as multas moratórias e punitivas aplicáveis, porque também me parece óbvio, porque se não fosse desta forma, o que poderia acontecer? Na aplicação de uma possível penalidade, uma possível sanção, essa sanção estaria descoberta pela garantia contratual e ficaria sem receber, porque aquele licitante que já descumpre o contrato, já não cumpre com as suas obrigações, dificilmente vai realizar qualquer tipo de pagamento de multa, seja ela moratória ou ainda de aplicação de penalidade. Então, ao que me parece, é uma questão muito assertiva justamente neste sentido, para que não se possa ter aqui nenhuma interpretação distorcida ou ainda uma interpretação diferenciada daquilo que já existe na prática, tá? Então eu acho que eu tenho aí uma ideia muito interessante com relação a esse dispositivo, justamente no sentido de que se permita realizar todos esses ajustes, né? E aqui ele vem falando uma ou outra situação ainda relacionada ao tema, por exemplo, aqui no 4.32, que eu também acho que é importante, no caso de alteração de valor do contrato ou da prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação. Eu falo isso quando é para mais ou para menos, né? Aqueles aditivos permitidos pela legislação de 25%, 50%, seja para mais ou para menos, uma vez que isso for realizado, a garantia também tem que se adequar ao valor, né? Porque se o valor foi
aumentado em 25, 50%, eu também tenho que ajustar aqui o meu valor da minha garantia, seja ela uma garantia contratual, de seguro, seja calção, seja qual for aqui a ferramenta, então, escolhida por parte do licitante, tá. Então aqui também fique claro que eu acho que é um ponto importante aqui pra gente. Bom, mais um ponto relacionado aqui à questão das garantias, existe aqui 2 tópicos que eu gostaria de abordar. Primeiro, que no 4.37, que eu também acho que é extremamente relevante, não é, quando fala a garantia somente vai ser liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da vítima, e quando em dinheiro será atualizada monetariamente. Então aqui me parece perfeita o ajuste, ou seja, quando foi finalizado aqui o contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração, a garantia vai ser liberada ou, se for em dinheiro, vai ser restituída, devidamente corrigida àquele que forneceu a garantia, tá. Então, isso aqui também me parece claro, neste sentido, tá. Depois, no 4.38, ele fala que o contratado autoriza a contratante a reter a qualquer momento a garantia na forma prevista neste termo de referência, tá. Então está aqui também esta figura importante, tá certo? E aí depois ele fala da figura do garantidor, né, aquele, por exemplo, no caso do seguro, quem que fez o teu seguro que vai garantir lá. O garantidor não é parte para figurar no processo administrativo instaurado pelo contratante contratado. O o garantidor, ele vai ser um terceiro aqui, de fato, aquele que vai assegurar as condições estabelecidas dentro da sua garantia do contrato. Lembrando, e para finalizar este tópico relacionado à garantia contratual, do termo de referência, que nós temos a garantia do objeto, a garantia do contrato, que é essa que nós estamos avalizando, e temos também a nova figura chamada garantia da proposta, que em linhas gerais é aquela que serve para assegurar quando o licitante não entrega a documentação, né, relacionada ao processo, ou ainda quando o licitante não assina o contrato, ele ganha a licitação, mas não continua, não aparece para assinatura de contrato e os demais atos do processo licitatório. Quando ocorrerem essas situações, cabe aqui a figura da garantia da proposta, que, aliás, diga-se de passagem, você que está me assistindo, aproveite para tentar eh, contemplar isso dentro do teu termo de referência, porque é uma ferramenta que vai garantir muito, principalmente agora, em época de pregão eletrônico, com que empresas aventureiras entrem no mercado para apenas tentar despencar o preço, reduzir o preço, a sua insignificância, e depois eles percebem que não vão conseguir entregar aquele produto ou aquele serviço, acabam abandonando, e isso acaba virando uma baita dor de cabeça para você que está me assistindo agora, que trabalha e milita nessa área de licitações e contratos administrativos, tá bom? Portanto, fique atento com relação a esses tópicos, porque uma vez que não se tem a garantia, e a modelagem aqui da AGU já coloca de forma expressa, né, que eu preciso justificar lá no ETP o porquê que eu não trouxe a minha garantia, eu preciso também destacar esses outros tópicos, esses outros itens a serem estabelecidos. Mas, lembrando sempre também, né, quando a gente fala da possibilidade de assegurar aqui essa garantia, essa modelagem, que fique claro que eu devo prever, né, e devo ficar muito claro para mim que cabe ao licitante optar, escolher qual vai ser a garantia do contrato que ele vai querer contemplar, tá? Não é uma exigência do administrador, mas sim do licitante. Com isso, encerramos mais uma aula relacionada aqui ao termo de referência na prática, onde estabelecemos aqui as garantias do contrato e tudo aquilo que nós pudemos observar dentro dessas normativas estabelecidas pela AGU, essas condições estabelecidas pela AGU na sua minuta de termo de referência, muito bem elaborado, diga-se de passagem. Na sequência, continuaremos ainda com o nosso termo de referência na prática, onde serão colocadas muito mais alternativas a tudo isso que nós estamos destacando, tá bom? Fique conosco e até daqui a pouquinho, já tem mais uma aula sobre termo de referência.